E gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que esteja tudo bem. Nossa, tem tanta gente me passando e-mail perguntando sobre custo de vida. Então, sabe, eu recebo muito e-mail perguntando sobre isso e eu resolvi fazer um vídeo explicando para vocês, do meu ponto de vista, quanto seriam algumas coisas do nosso custo aqui, para que vocês tenham uma ideia, galera que tem vontade de vir para cá. Tem gente que também tá me demandando que quer passar um ano aqui para, tipo um período sabático, que a pessoa quer estar a fim de passar aqui porque se aposentou, coisas assim, não necessariamente morar a vida toda. Então espera ter uma referência de custo para poder passar um tempo aqui e usufruir um pouquinho da Serra Gaúcha. Então eu separei algumas coisas, eu tirei a parte de aluguel, vou explicar um pouquinho para vocês sobre aluguel bem rapidamente, mas assim, no geral, para vocês terem ideia dos outros custos que nós temos e que algumas pessoas não têm, mas aí vocês vão fazer as suas continhas para ver mais ou menos quanto seria o custo para viver aqui, para vocês terem uma ideia, beleza? Vamos com a gente. A primeira coisa que a gente tem que se preocupar quando vem para cá é o aluguel, claro, né? Mas o aluguel aqui tem preços muito diversificados. Da mesma forma que você tem um aluguel aqui de R$700, um kitnetzinho pequenininho, como você pode ter um aluguel de um quarto de R$2.200. Então isso é muito relativo, depende da cidade, se for Canela, se for Gramado, da localização, se for uma região mais central, uma região um pouco mais afastada, se o prédio é mais novo ou mais velho, se tem garagem ou não tem garagem, então muita coisa muda. Nós vimos apartamentos grandes aqui no centro de Canela, que custavam na faixa de R$1.100, entre R$1.100 e R$1.300, mas eles não tinham garagem. Então, por causa disso, que eles estão a R$1.100 e R$1.300. Então, isso é muito relativo. Mas, se a gente esquecer um pouquinho do aluguel, se você for com um casal com um filho e quer um apartamento de 2 quartos, por exemplo, você vai ter a oportunidade de alugar entre R$1.100 e R$1.500 num apartamento mediano, simples, não é nada excepcional, mas você pode contar até garimpar uma boa localização, entre R$1.100 e R$1.500, ok? No nosso caso aqui é um intermediário, R$1.300 alguma coisa, mas para vocês terem uma ideia, a gente poderia até alugar um apartamento de R$1.100 aqui próximo da igreja de Pedra, porém era um lugar onde tinha uma obra, era barulhento, e a gente optou por não alugar. Mas existia sim uma oportunidade de um apartamento de 2 quartos, em um prédio sem elevador, de ser na faixa de R$1.100. Então depende do caso a caso. Se você tiver uma família que precisa de um apartamento de 3 quartos, aí esse número já vai ficar um pouquinho maior. Pode subir, o que era R$1.100 pode puxar para R$1.300, R$1.400, e aí você se aproximar eventualmente até de R$2.000. Isso depende muito da qualidade do prédio que você está afim de alugar, ok? E da localização, principalmente. Outro item que pesa muito, eu tenho colocado até mais ou menos algumas coisas aqui por ordem de custo. Tirando o aluguel, antes, onde eu morava, o próximo item era a escola, mas aqui já não é. Aqui já passaria a ser o supermercado. Eu coloco uma verba mais ou menos de R$900 para o supermercado, alguns vão achar alto, outros vão achar baixo, mas nós somos 3 pessoas e o que acontece? A gente, como viaja para passear, roda para passear, acaba precisando comprar algumas coisas a mais de lanche, de frutas, no fim de semana acaba consumindo um pouco mais. Aqui eu não vejo tanta diferença de preço assim de carne ou de consumíveis de supermercado, eu não vejo. Em média eu gastava mais ou menos isso quando eu colocava o supermercado e o mercado, né, para você comprar fruta e carne. Eu não vejo muita diferença, não vejo mesmo. E nem muita variação ao longo do mês de diferença de preços. Eu pago às vezes menos do valor do que eu pagava pela carne na minha cidade, eu pago menos valor do que eu pagava para vários itens na minha cidade. O que eu acho que eu pago mais valor do que eu pagava na minha cidade, eventualmente, são algumas frutas e algumas verduras, a depender da semana. Porque tem semana que às vezes é até mais baixo. Então, eu boto sempre essa cota de R$900 para as compras de mercado e envolve tudo, engloba tudo. O supermercado, a frutaria, que aqui chama de fruteira, e o açougue. Então, mais ou menos eu gasto isso para uma família de 3 pessoas, ok? O próximo item que eu separei aqui é a escola. A escola que meu filho estuda em escola particular, por opção, e a gente paga R$711 para um nono ano, ok? Mas tem gente que vai colocar na escola pública que esse item vai ser irrelevante. Mas no nosso caso, ele sim estuda na escola particular, e aí a gente paga na faixa de R$711. Tem escolas para o mesmo ano que ele iria pagar na faixa de R$500, mas aqui a gente optou por essa escola pela proximidade da nossa residência e pagamos R$711 por um nono ano, ok? O próximo item a gente deixa esse provérbio para os fins de semana. Normalmente a gente deixa uma verba semanal de R$120. R$120 é pouco para mim. Meu Deus, R$120 é muito para mim. Para a gente é o suficiente. Esses R$120 dá para a gente comer fora pelo menos algum dia. Se a gente não quiser comer fora, almoçar fora, dá para pelo menos fazer 2 lanches bacanas ao longo do fim de semana. Essa é a cota de fim de semana, tá, gente? R$120. Então,
Às vezes dá e às vezes não dá. Dependendo se você vai comer num lugar bacana demais, você acaba gastando 100 reais aí de brincadeira e os 20 que sobram não dá pra fazer muita coisa. Mas no geral, 120 reais atende. E eventualmente a gente dar uma escapulidinha para poder fazer uma coisa mais bacana, segundo os padrões aqui da região, que realmente é um pouquinho mais caro. Tem? Mas 120 reais, então já na minha continha, eu já deixo uma verba de 480 para o lazer. O que mais? Temos combustível. Aqui nós estamos gastando cerca de 100 reais de combustível por semana. Entre Canela e Gramado são mais ou menos entre 7 e 8 quilômetros. A gente vai em Gramado umas 2 ou 3 vezes por semana. 2 ou 3 vezes por semana. Não dá para ir para Gramado todo dia, tá, gente? Quando você está trabalhando, quando a gente está trabalhando, vai para Gramado todo dia. Mas se você não estiver trabalhando, a gente vai para Gramado umas 2 ou 3 vezes por semana. Então significa que para Gramado eu vou ter que rodar 16 quilômetros. Então, no geral, não fica assim tão pertinho para você estar toda hora em Gramado e voltar. Não funciona. Então, no dia a dia, a gente não vai muito. A gente deixa para ir realmente nos fins de semana e Gramado passa a ser o nosso lazer. Mas 100 reais por semana de combustível pra gente é suficiente, às vezes até sobra, dependendo do que a gente faça. E por quê? Porque a maioria das coisas a gente faz andando. A gente vai dia a dia no mercado andando, para as coisas pequenas, vai levar ia para a escola andando, tudo praticamente a gente faz andando. Vai no banco, você vai andando, vai aqui no centro, você vai andando. E isso acaba economizando um pouco o combustível, apesar do combustível aqui ser mais caro. A gente paga R$ 4,53 a maioria das vezes. Quando a gente está trabalhando que sai daqui, aí a gente consegue pegar um combustível mais amistoso e acaba já abastecendo o carro para ficar um bom tempo, ok? E mais? Condomínio. Nosso prédio a gente paga condomínio, a gente não mora em casa. Nosso condomínio é R$ 347 reais. Tem condomínio aqui de 250, de 200 reais e muita gente opta por morar em casa e não vai pagar condomínio. No entanto, vai pagar um pouquinho mais de seguro e vai pagar talvez um pouquinho mais de água e energia. Água e energia. Água e energia. Mas aqui nós pagamos um condomínio de R$ 347 reais e dependendo da sua sorte, você pode chegar a pegar um condomínio de 250, como eu te falei. O que mais? A gente paga o plano de saúde dia aqui de uma empresa chamada Círculo. Plano de saúde e plano odontológico. E custa R$ 210 reais para um jovem rapaz de 13 anos. Então, tem gente que não vai optar por usar o serviço particular, vai utilizar o serviço público, por exemplo. Ele fala, a gente não tem plano de saúde. Por quê? Por quê? Ainda não temos plano de saúde. Porque a gente está se estabelecendo financeiramente aqui na região. O hospital, tem um hospital em Canela, tem um hospital em Gramado, que são hospitais públicos, atendem aos planos de saúde. Então, questão de hospital para mim não vai ser problema. Na hora que eu baixar no hospital, não importa se eu tiver plano ou não tiver plano, o atendimento vai ser o mesmo. Se tiver disponibilidade ou não tiver disponibilidade de vaga, vai ser para todo mundo com ou sem plano de saúde. Então, para mim, não teve tanta necessidade ainda. E nós fizemos todos os nossos exames médicos e tudo mais antes de vir para cá. E isso dá para dar uma segurada pelo menos nos próximos meses até a gente definir quanto seria o plano de saúde. E aqui o plano de saúde para a gente ia ficar bem mais caro do que nós pagávamos, tá? Eu e Fábio, a gente pagava cerca de quase 800 reais, os dois juntos, então seria mais ou menos 400 e poucos reais. E aqui a gente pagaria na faixa de uns 700 e poucos reais. Então a gente passaria a gente pagaria praticamente o dobro do que pagávamos. E eu acho essa conta muito grande pra gente agora, nesse momento. Então vamos esperar um pouquinho pra gente poder ter plano de saúde, mas a gente já adiantou de real, porque criança jovem já sabe, né? A probabilidade de acontecer alguma coisa, de cair, de se machucar, é maior do que a gente, então a gente preferiu deixar pelo menos o dele garantido. O que mais? Plano de saúde, eu coloquei, saúde odontológica, tá? Eu coloquei as contas de celular, a gente paga, continua com o mesmo plano que já tinha e atende, a gente não faz, não tem cobrança mais para fazer ligação para fora do estado, nosso celular é da Vivo e a gente paga 60 reais por pessoa. Então, 180 reais seria a nossa conta, 3 celulares com o mesmo plano. Outro item que eu coloquei aqui é energia. Energia que varia pra caramba. Teve um mês que a gente pagou 120, esse mês a gente pagou 170, isso depende da quantidade de vezes que a gente vai usar o chuveiro elétrico ou a quantidade de vezes que a gente vai usar o ventilador. Se tiver muito quente, a gente vai usar o ventilador e a conta aumenta um pouquinho. Se tiver mais frio, a gente não usa o ventilador, mas não precisa de aquecedor, porque não é aquele frio todo, então a conta diminui. Esse mês foi 170 reais e esse é o parâmetro que eu tô colocando pra vocês, na média geral, para quem mora numa casa com 3 pessoas, certo? Eu sei que no inverno essa conta vai subir, porque a gente vai usar aquecedor praticamente todos os dias, e aquecedor, a conta é realmente significativa. Então, quando chegar na época do invernal, eu digo para vocês quanto é que a gente pagou de energia por usar o aquecedor. Ah, e se você tem lareira? Tenho minha lareira a gás, então não sei se a gente vai usar, não sei. E aí a gente vai ver ainda como é que a gente vai fazer isso, mas no geral, a gente já está esperando que essa continha suba um pouquinho no inverno e atualmente a gente paga 170 reais, ok? O outro item que eu coloquei aqui foi a internet. Internet aqui a gente optou por uma chamada Bitcom.
Aqui tem net, aqui tem acho que... eu não lembro qual é a outra, acho que é vinculada a Vivo, eu não sei qual é a outra, mas eu sei que tem umas 3 ou 4 internets aqui e nós optamos pela Bitcom. Nós pagamos R$120, 121 quebradinho, pela internet para ter direito a um pacote de 30 megas, tá? 30 megas, mas o que mais me chamou a atenção dessa internet é a potência, a capacidade de upload dela para quem dá carga em vídeo como eu, é muito bacana. Eu tinha 1 de upload e aqui tem dias que eu chego a 10 de upload. Para pagar R$120, em Aracaju eu pagava acho que 80, 90 reais. Então eu passei a pagar um pouquinho mais, mas também tive uma qualidade de internet bem melhor e funciona muito legal. Inclusive para quem joga videogame, uma galera que tem filho aí que precisa de uma internet bacana. Não ficou ruim, mas dizem pra mim que é mais recomendada na net, eu não sabia e agora eu vou ter que segurar pelo menos 1 ano de fidelidade para definir se eu vou ficar com a Bitcom, que eu vou colocar o nome aqui, ou se a gente vai passar para outra internet. Outro item que nós colocamos também é o gás. A maioria dos apartamentos, o gás, ele é encanado, mas é pago à parte. Então, ele não está incluso no nosso condomínio. Nós pagamos 86 e alguma coisa um mês, mas no mês de abril a gente não vai pagar nada. A minha conta já veio zerada. Então, mais ou menos seria 86 para os 2 meses, é o que eles devem me cobrar. Então, mais ou menos aí, vamos botar uns 45, vamos arredondar, vamos botar R$45 por mês para ser uma conta bem justa. Eu achei interessante eles cobrarem a cada 2 meses. Eu não imaginava aqui, pensei que fosse mensalmente, conforme o meu consumo. Mas não, eles cobraram R$86 um quebradinho e não vão me cobrar no mês de abril. Outro item, eu coloquei também, a gente não tem TV a cabo, a gente só usa a Netflix e paga R$20. É a nossa opção que a gente tem, porque a gente não tem muito tempo para assistir televisão, tá, gente? A gente já teve essa experiência em Aracaju e a gente perdia muito dinheiro, pagava R$120 para ter a Sky e praticamente a gente não tinha tempo de usar. E aqui a gente resolveu não ter por enquanto. Por quê? Porque não tem tempo. À noite, escolhe um filme na Netflix ou paga um filme por fora de alguma forma e acaba servindo perfeitamente ao nosso propósito. Uma coisa que eu não posso esquecer de falar para vocês em relação ao aluguel é que além da despesa do pagamento do aluguel, aqui vocês têm que pagar o IPTU do imóvel e vocês vão ter que pagar seguro do imóvel. O IPTU do nosso apartamento gira em torno de R$83 e o seguro normalmente seria uns R$30. A gente não paga o seguro desse apartamento por um acordo que a gente fez com a imobiliária, mas tanto se você mora de aluguel em casa, em apartamento, eles podem sim te cobrar o seguro e você precisa colocar na sua continha. Importante quando vocês vierem para cá e estiverem negociando aluguel, coisa assim, de vocês irem lá na administradora do condomínio para saber o preço exato do seu condomínio, para não ter dúvidas, porque pode acontecer da imobiliária ter recebido o valor do condomínio e no meio do caminho ter tido um reajuste normal, anual, e o proprietário não ter avisado a imobiliária e o valor está mais alto ou tem outras despesas do condomínio que não estavam previstas no valor que a imobiliária te passou. E também saber previamente, pedir por escrito, o valor estimado do IPTU, para que vocês não tenham dúvida. Outra coisa importante que também que a gente coloca na despesa anual mesmo, é a galera que não tem fiador e vai ter que pagar aqui o seguro fiança. Então o seguro fiança às vezes ele é dividido, né? Acho que às vezes até 8, 9 parcelas, dependendo da imobiliária, e pode ser bem carinho. E normalmente o seguro é em torno de 1,5, 2 aluguéis do seu apartamento. Então, se você acha que você tem um bom potencial de um avalista, é mais interessante para você vir para cá, para não ter essa despesa do seguro. Então, às vezes, por que eu estou falando do seguro? Porque pode ser uma continha que você vai ter que colocar mensalmente na sua despesa, se a sua imobiliária permitir que você parcele o seguro, ou se a seguradora permitir que o seguro seja parcelado. Então, acaba que você tem mais uma despesazinha a mais. No nosso caso, a gente não tem porque a gente paga o seguro à vista, mas quem não tem condições de pagar o seguro à vista vai ter mais essa despesa. E por último, o que eu coloquei aqui, a gente coloca sempre uma verba extra, na faixa de uns 200, 150 reais, porque você tem que ir para cortar o cabelo, eventualmente precisa de alguma coisa para casa para fazer manutenção. Essa semana, por exemplo, a época de que começa a chover muito, às vezes precisa muito de silicone, porque as vedações dos apartamentos às vezes podem dar problema, principalmente para quem tem reiki, que é aquele vidrozinho que coloca na varanda. Então, vira e volta, a gente sempre está contando alguma coisa de manutenção aqui para o apartamento, uma resistência para o chuveiro, alguma coisa para casa. Então a gente sempre deixa essa verbinha de 150, 200 reais, que dá para cobrir isso. E normalmente a conta fecha direitinho. Um mês ou outro que a gente escapole um pouquinho como é que eu vou dizer, dessas estimativas, mas no geral é assim que funciona, tá? Fora isso, a gente, como nós somos profissionais autônomos, a gente paga nosso INSS por fora, que eu não vou falar quanto a gente paga, mas fora isso a gente paga.
E nós pagamos algumas despesas da nossa cidade, tipo o IPTU do apartamento que a gente tem lá em Aracaju, o condomínio do apartamento que a gente tem em Aracaju, que está para vender e a gente ainda não vendeu. Então são despesas à parte, que não tem nada a ver de quem mora aqui, mas que eventualmente quando você vem para cá, você se deixar alguma coisa para trás, você vai ter que ter essas despesas por um tempo até você se encaixar. Tem gente que não tem, que já morava de aluguel na sua cidade, está vindo para cá e não vai ter tanta diferença. Mas sim, aqui a gente ainda tem algumas despesas da nossa cidade que a gente precisa administrar, e quando você vem na condição de autônomo, você ainda tem que prever o pagamento do seu INSS. Ok, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, dá um norte para vocês de custos. Eu não acho, meu Deus, que coisa diferentona, vou morrer porque eu vou pagar muito caro. Não, eu acho que é razoável para uma cidade turística, não muito diferente do que eu pagava na minha. Despesas que eu pagava na minha, que eu tô pagando, dependendo da despesa, eu estou pagando praticamente metade, como escola, energia e condomínio, praticamente a metade. Acaba compensando uma ou outra coisa que é um pouquinho mais alto, mas no geral os preços são bem lineares ao que eu pagava na minha cidade, com exceção, claro, para algumas pessoas, das despesas de aluguel. Você pode ser que você pague a mesma coisa que você pagava na sua cidade e eventualmente você pode ter uma qualidade um pouquinho inferior. Você tem que morar, como eu moro, num apartamento que não tem elevador, você vai talvez morar num andar mais baixo, você está acostumado a morar num andar mais alto, morar num andar mais alto, ou você está morando numa localização um pouco mais distante da região central, enfim. São ônus. O aluguel para mim é o ponto mais sensível dessa continha e que vale a pena a gente dar uma olhada. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, curtiram, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Lembrando, a gente lançou o nosso livro, está lá disponível na plataforma da Amazon. Se vocês curtem nosso conteúdo, quer saber um pouco mais da gente, convido vocês a visitarem lá o nosso material, nosso livro é muito legal. Ajuda a gente também a manter o nosso canal, porque todo mundo me pede, Lisa, vai para alugar, mas isso já é despesa de deslocamento, já é despesa de consumo, e a gente tem duas coisas que nós vamos fazer esse ano, que foi o nosso livro que foi lançado e o nosso guia de turismo, que já está aqui no forno, que eu estou trabalhando em cima dele, exatamente para isso, para tentar manter o canal e manter essa plataforma ativa e a gente poder ter condições de fazer um trabalho bem bacana e ter equipamento bacana e tudo mais interessante para quem realmente gostaria de trabalhar com conteúdo online, que é o nosso caso. Beleza, gente? Então convido vocês lá na Amazon a comprar o nosso livro e garantir que o nosso canal tenha muito sucesso e consiga produzir um conteúdo bem legal. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!